capítulo 5, ou Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 5. Complicado, né? Mas vamos lá. Capítulo 5, versículo 1. Em casa eu tenho algumas Bíblias, pelo menos umas 20 Bíblias, talvez um pouco mais, um pouco menos. E dependendo da época, eu sempre escolho uma Bíblia, né, para pregar. Minha primeira foi a Pentecostal. E eu tenho ela, sou convertido há 25, 26 anos, eu tenho ela desde o início. E quem me deu, o Dinaldo conhece, foi o pastor Marquinhos. Uma Bíblia Pentecostal capa dura, parece uma Bíblia católica de tão grande. Eu ia com aquele biblião para a igreja, pregava. Depois mudei para Plenitude, Bíblia de estudo esquematizada, né, Thompson. Tem algumas épocas que você vai escolher uma Bíblia, né? E eu tenho uma Bíblia que eu gosto muito também de trazer, às vezes, uma verdinha, que é Bíblia de estudo esquematizado. E esta passagem estava lendo algumas anotações, porque eu também sou de época, né? Tem uma época que a gente faz ali um esboço, né, escreve alguma coisa, e tem outra época que você não escreve nada, né? E eu estou nessa época que eu não escrevo nada. E lendo ali as minhas anotações nessa Bíblia, eu descobri que eu preguei esta passagem pela última vez, os irmãos terem uma noção, no ano de 2012. Tem um tempinho já, né? Acho que depois desse dia eu nunca mais preguei esta palavra e provavelmente foi lá na sede. E hoje o Espírito Santo toca no meu coração. Vamos lá. Versículo 1 diz assim. Eu vou ler aqui na versão King James, tá? Vai estar um pouquinho diferente, mas você pode acompanhar aí na sua Bíblia ou aqui no telão também. Algum tempo depois, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, tendo 5 pavilhões. Versículo 3. Neste ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando pelo movimento das águas. De certo em certo tempo, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um certo homem, enfermo, havia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado, e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? O homem enfermo, queixou-se: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, apanha o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, pegou o seu leito e andou. E era aquele dia sábado. Versículo 10. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: é sábado, e não te é permitido carregar o leito. O homem respondeu a eles: aquele que me curou ordenou-me: apanha o teu leito e anda. Então lhe perguntaram: quem é o homem que te disse apanha o teu leito e anda? Mas o homem que havia sido curado não sabia quem era, pois Jesus tinha se retirado, sendo que havia uma multidão naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: veja que já estás curado. Não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. O homem partiu e disse aos judeus que fora Jesus que o havia curado. Amém? Por isso aceitar. Glória a Deus. Palavra tremenda, né? Essa palavra, ela é um milagre tremendo, narrado aqui no Evangelho de João. E este milagre em específico, você só vai encontrar aqui no Evangelho de João. Você não vai encontrar ele em Marcos, você não vai encontrar ele em Lucas, você não vai encontrar ele em Mateus. Mas em João, o apóstolo, o evangelista, ele narra aqui essa história. E é o terceiro milagre que Jesus realiza ali no seu ministério até esse capítulo, né? Que é a transformação da água em vinho. E no final do capítulo 4 também a cura do filho de um oficial. Mas diz aqui a palavra que havia uma festa dos judeus, não deixa muito claro qual que é essa festa. Alguns vão falar que é as trombetas, ou o ano novo ali judaico. Mas diz que Jesus, ele sobe para Jerusalém, ele vai para Jerusalém, né? E ao ir para Jerusalém numa festa,
era muito comum que todos que fossem para aquela cidade, os peregrinos, os visitantes ou os próprios moradores, fossem comemorar ou se alegrar com Deus no templo, porque o templo era o local mais apropriado onde as pessoas se reuniam para adorar, para agradecer, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Mas Jesus, ele vai na contramão, porque ele não vai para o templo imediatamente, mas ele vai no lugar onde havia um poço, né? E neste poço havia ali 5 alpendres. O que era um alpendre? Eram 5 pavilhões, né? 5 lugares cobertos, né? Para proteger ali as pessoas das chuvas ou um pouco ali do frio. E neste lugar, onde tinha esses 5 pavilhões, havia um tanque. E ali neste local era colocado muitos enfermos. Na minha Bíblia não está esta tradução, mas se você for ler aí na sua Bíblia, não fecha a Bíblia não, versículo 3, e algumas traduções vai estar escrito assim: e jazia naquele lugar. Não é assim que está na sua Bíblia, ou pelo menos na maioria? Levante a mão quando está escrito assim, jazia. Ó, a maioria das traduções, Almeida e corrigido, Almeida, né? Está escrito jazia. E esta palavra jazia, ela traz um peso muito grande, porque quando você usa esse verbo jazer, geralmente ele é usado para uma pessoa que está moribunda, uma pessoa que está acamada, uma pessoa que está prostrada, deitada, ou até mesmo morta, né? Quando você vai num túmulo, né? Algumas vezes está escrito ali, aqui jaz, né? Aqui jaz fulano de tal, aqui jaz tal pessoa. Porque esta palavra jazia mostra a situação das pessoas que eram colocadas naquele lugar. E você vai ver que eram enfermos, cegos, coxos, paralíticos, né? Que eram colocados ali na beira daquele tanque como uma última opção. Uma pessoa que muitas das vezes não tinha mais condição nenhuma de cura, ou como aquela mulher com fluxo de sangue que gastara todos os seus dinheiros ali com a medicina, mas neste estágio aqui em que eles estavam, a única esperança que eles tinham era de ser colocado próximo àquele poço, porque diz a Bíblia, né? A Bíblia fala aqui que de certo em certo tempo descia um anjo naquele poço, no tanque de Betesda, e o primeiro que entrava naquelas águas era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Hoje em dia você vai estudar esta palavra, muitas das vezes buscando ali pela internet, você fica até preocupado, porque já tem muitos pastores, teólogos que começam a questionar a veracidade desta palavra. Mas eu não vou questionar, eu vou acreditar. Porque se na Bíblia está falando que de certo em certo tempo um anjo descia naquele tanque, tocava naquela água, e o primeiro que entrasse naquela água era curado de qualquer enfermidade que tivesse, eu tenho que crer que era assim que acontecia. Porque se eu começar a questionar a palavra, hoje nós temos muitos teólogos, né? E a teologia é boa, ela nos ajuda. Mas se eu tiver somente a teologia e não tiver a unção do Espírito Santo, não tiver a presença de Deus ali me orientando, eu vou começar a estudar a palavra, eu começo a ficar cético, eu começo a questionar algumas coisas na palavra de Deus, perguntando, será que isso é possível? Irmão, eu tenho que crer, eu tenho que acreditar, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é a verdade. Ela é a verdade que me transforma, ela é a verdade que me corrige, ela é a verdade que me orienta, ela é a verdade que me levanta. E se a Bíblia fala essas coisas na palavra de Deus, eu vou duvidar? Não, eu vou pedir, Senhor, acrescenta a minha fé para que eu possa acreditar. E este paralítico em específico que nós lemos, ele acreditava no milagre que acontecia naquele tanque. E isso é tão forte que diz ali, não a Bíblia, mas os estudiosos, que eles começaram a escavar ali em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, como diz ali no versículo 2, que eu não sei se você sabe, mas Jerusalém, a Jerusalém antiga, ali do tempo de Neemias, quando Neemias reconstrói as muralhas de Jerusalém, Jerusalém tinha 12 portas. Tinha 12 portas que você poderia entrar dentro da cidade de Jerusalém.
E se você for viajar comigo um pouco ali para Neemias capítulo 3, quando começa a reconstrução dos muros de Jerusalém, a primeira porta que foi reconstruída ali pelos sacerdotes foi a porta das ovelhas, essa porta que nós lemos aqui no capítulo 2. E por que ela era chamada de porta das ovelhas? Porque como era uma porta que ficava ali muito próxima ao templo de Jerusalém, as ovelhas que eram levadas ali para o sacrifício, entrava por esta porta, provavelmente tomava água naquele tanque, ou se banhava naquele tanque, para chegar ali para o sacrifício limpinha, né, sem sujeira. Então era uma porta de fácil acesso para ir para o templo de Jerusalém. Mas diz a arqueologia, os estudos arqueológicos, que em 1888, eles cavaram ali próximo à porta das ovelhas, e eles acharam um tanque. Interessante, né? Eles acharam uma escadaria que descia até um tanque, e na parede daquele tanque tem um desenho de um anjo tocando nas águas. Interessante, né? Então eles acreditam que essas ruínas ali de Jerusalém, da porta das ovelhas, é o tanque de Betesda que nós lemos aqui. Mas aqui na palavra que nós lemos, esse tanque estava no auge, tanto que havia uma multidão naquele lugar. E conta a história deste homem que havia 38 anos que ele estava paralítico, ele não andava. E diz a palavra que ele estava ali num daqueles 5 pavilhões, e aquela multidão que ficava naquele tanque não sabia o dia, não sabia a hora, não sabia o momento em que o anjo iria tocar naquela água. E a Bíblia também não deixa clara se era de um mês em mês, se era de semana em semana, se era de ano em ano, não fala. Mas diz que quando a água era agitada, versículo de número 7, a primeira pessoa que entrava naquele tanque sarava de qualquer enfermidade que ela tivesse. E eu fico imaginando aqui, o Espírito Santo vai trazendo à minha mente a história desse homem. A Bíblia também não vai dizer quantos anos ele estava ali naquele tanque. Não disse logo no primeiro ano que ele ficou paralítico, ele foi para lá, não diz isso. Mas eu acredito, lendo a palavra, como ele disse que quando as águas eram agitadas, não tinha ninguém que o ajudasse, ele já estava ali há um bom tempo. Há um bom tempo em busca de um milagre, em busca de uma lente, em busca da sua cura. E eu acredito que no início, a família dele deve ter abraçado aquela ideia. Se há uma notícia que acontece um milagre em certo lugar, um enfermo ele vai fazer de tudo para ir até aquele lugar, para receber a sua cura. Não é isso? Porque se ele tinha esta oportunidade de ter uma água agitada de certo em certo tempo, e ele pudesse receber a sua cura, ele iria abraçar com todas as suas forças e iria naquele lugar para receber a sua cura. Mas eu fico imaginando que no início deve ter sido desta forma. A família abraçou esta ideia, levou ele e falou: olha, vamos ficar aqui com você. E quando esta água for agitada, nós vamos te pegar no colo e nós vamos correr com todas as nossas forças até aquela água e você vai ser curado. E esta fé é importante para que nós possamos receber algo da parte de Deus. Porque se eu for lá em Hebreus, capítulo 11, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E não para aí o versículo, diz assim: por quê? Porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, se nós buscamos a Deus, nós temos que crer que Deus faz o milagre. Só que a fé, ela tem que ser trabalhada. A fé é uma das menores palavras da Bíblia, né? Pelo menos aqui na linguagem portuguesa, ela só tem 2 letras e um acento no meio: fé. E Jesus fala que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda. Você já parou para pensar qual que é o tamanho de um grão de mostarda? Olha
Pega a sua Bíblia, qualquer página, essa página que está aberta. Tenta achar a letra I. Tem uma letra I, qualquer letra I dentro da sua Bíblia. Leia, qualquer letra I. Por exemplo, no versículo 17, meu pai. O I está ali depois do PA-I. Em cima do I não tem um acento? É grande ou é pequeno esse acento? Pequeno, né? Tem uns que tem que chegar até perto assim para enxergar o I, né? Então, isso é o tamanho de um grão de mostarda. E Jesus fala, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele vai te obedecer. Mas para mim chegar a essa fé do tamanho de um grão de mostarda, eu preciso trabalhar a minha mente, eu preciso trabalhar o meu coração, eu preciso trabalhar a minha vida, principalmente a minha mente, porque, como nós louvamos aqui, eu tenho que lançar no altar as minhas dúvidas, as minhas queixas, porque algo que atrapalha muito o desenvolvimento da minha fé é as dúvidas que são geradas no meu coração. Será que o anjo agitava mesmo aquela água? Ah, mas nos evangelhos mais antigos, está entre parênteses, não existia este versículo. Mas se não existia, por que tem o versículo 7 que corrobora com tudo aquilo que está escrito lá atrás? Então, existe algo na minha vida que eu preciso começar a tirar, que são as dúvidas. Porque se a Bíblia fala que Jonas, ele foi engolido por um grande peixe, eu vou duvidar? Não. Se a Bíblia me falasse que Jonas tivesse engolido um grande peixe, eu ia acreditar também. É verdade. Então eu tenho que crer na Bíblia como a inerrante, como a palavra de Deus que é viva e eficaz. Só que algo vai acontecendo no nosso andar, no nosso caminhar, que vai nos tirando da presença de Deus. Pastor Davis, pregou aqui domingo passado, ele disse algo interessante. Ele disse, eu imaginei que na pandemia, depois da pandemia, as igrejas iriam estar lotadas. Mas a verdade é que a pandemia já passou há quantos anos? 2, 3 anos? 5 anos? Meu Deus, como o tempo passa. Não sei se é 2, se é 3, se é 4, mas já passou há muito tempo. As igrejas encheram? Não vou generalizar, a maioria, algumas estão enchendo. Mas hoje você vê que tem pessoas fora da igreja, que iam na igreja antes da pandemia, e agora não vão mais. Por quê? Porque se nós não tomarmos cuidado, esta fé, vamos trabalhar esta palavra fé hoje, nesta manhã, esta palavra fé que está na minha vida, todos nós temos fé, amém? Você que está aqui sentado, você tem fé, porque se você não tivesse fé, você não estaria aqui. Quem está nos ouvindo, está ali, clicando o dedinho ali no celular, ou no computador, está nos acompanhando, também tem fé, porque quer ouvir uma palavra que venha alimentar o seu espírito, o seu coração, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Então, para mim trabalhar esta fé, eu preciso avivar esta obra na minha vida ao longo dos anos. No meio dos anos, como diz Abacuque, não é no final, mas é no meio, porque existe uma época nas nossas vidas que nós precisamos parar, refletir e falar, Senhor, me ajude. Sabe qual é o problema das nossas orações, e nós vamos chegar aqui daqui a pouco? É porque muitas das vezes as nossas orações, elas são superficiais. Nós oramos e queremos colocar palavras bonitas, principalmente quando nós estamos aqui na frente da igreja, Precisamos orar bonito para que a igreja veja que eu oro bonito. Mas a verdade é que Deus conhece o meu coração na sua plenitude. Antes que saia uma palavra da minha boca, o Senhor, Ele já conhece.
Glória. Aleluia. Então, se eu estou triste, eu oro e não falo para Deus que eu estou triste. Eu estou desanimado, eu oro e eu não falo para Deus que eu estou desanimado. Eu estou fraco espiritualmente, eu oro e eu não falo para o meu Pai que eu estou fraco, desanimado, fraco espiritualmente. Sendo que a minha oração sincera e verdadeira seria me derramar. Se você não quer se derramar na frente da igreja, não tem problema. Mas na tua casa, no secreto, fecha a porta do teu quarto, se jogue no chão e fala: Senhor, eu estou triste, eu estou desanimado, Senhor, eu não aguento mais, Senhor, eu não tenho força, Senhor, eu estou indo para a tua casa arrastado, mas eu estou indo, eu já não tenho mais condição, eu já não tenho mais vontade, mas Senhor, eu venho aqui na tua presença, Senhor, abrir o meu coração, me derramar e falar: Senhor, eu estou desta forma e eu preciso, Senhor, que o Senhor intervenha na minha vida e me ajude neste momento. Glória. Glória. Porque é um perigo muito grande quando eu estou na igreja fazendo a obra e a minha cara de crente, a minha vestimenta de crente, ela condiz que eu sou um crente, mas no meu coração há dúvidas que eu não quero transmitir para você, para que você não veja as minhas fraquezas. E agora eu vou transferir para o lado de lá, porque nós somos peritos em apontar o dedo quando alguém se queixa das suas fraquezas. Sendo que a Bíblia fala: confessai as vossas culpas uns para os outros, para que sareis. E nós sempre ficamos preocupados em apontar e ligar para esse, ligar para aquele e falar: irmão, você viu? Não é fofoca não. Eu vou contar para que você venha me ajudar em oração, mas é fofoca sim. Porque nós queremos apontar os dedos, e quantas vezes você apontou os dedos para alguém e não dobrou os seus joelhos para orar por esse alguém? Por que eu estou falando isso? Porque esse paralítico, no início ele tinha alguém para ajudar, provavelmente tinha, mas os anos foram se passando e a cura não chegou. Começou um ir embora, outro ir embora, talvez alguém ia lá, presbítero Wilson, no final do dia, levava ali uma marmitinha para o paralítico, entregava ali a marmitinha, porque falava: vamos para casa. Não adianta você ficar neste lugar. O que você está fazendo neste lugar? A sua vida não muda, a sua vida não transforma, a sua vida não tem nada. Eu não estou vendo milagre, eu estou vendo você há vários anos tentando entrar neste poço, mas o milagre ele não chega na sua vida. Olha para quem está aqui neste alpendre, eles têm muito mais condições do que você. Você rasteja, mas tem um ali que é manco, ele consegue correr um pouco mais rápido do que você. Tem um que é surdo, quando a água for agitada, ele vai correr muito mais rápido do que você. Ou falava assim: olha, sua mãe mandou trazer esta marmita para você e pediu: volte para casa. E sabe o que significa a palavra Betesda? Significa casa de misericórdia. Só que aquele homem não saía da beira daquele tanque, ou de perto daquele tanque. Talvez no início ele ficava mais próximo do tanque, mas o lugar foi enchendo. E aquele lugar que deveria ser casa de misericórdia se transformou em casa de competição.
se transformou numa casa onde cada um cuidava de si mesmo. Você consegue me entender? Aquele lugar que deveria se chamar casa de misericórdia tinha tudo, menos a misericórdia. Porque se as pessoas cuidassem umas das outras, iam olhar para aquela multidão e iam falar assim: olha, você está numa pior condição, você está quase morrendo. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos dar esta oportunidade para você. Nós vamos te colocar aqui, ó, na beirada do poço. E quando o anjo tocar nas águas, nós vamos te colocar lá dentro, porque ninguém merece mais a cura do que você. Mas isso não acontecia. Quem sabe nos primeiros anos ele conseguiu ficar lá no primeiro degrau. Mas quando o anjo tocava na água, alguém já caía lá dentro. E ele foi ficando, subiu mais um degrau, mais dois, de repente ele já estava lá atrás. Volta para casa. Pare de ir naquele lugar. Olha quantas falhas tem naquele lugar, ninguém olha para você. O que você está fazendo perdendo o teu tempo num desses pavilhões? Volta para sua família. Desista, você nunca vai receber o seu milagre, você é o último da fila. Sabe por que ele não saía daquele lugar? Porque ele falava assim: eu só vou sair deste lugar andando. Aleluia! Eu só vou sair deste lugar andando. Eu fico imaginando aquele homem sonhando. Eu fico imaginando aquele homem sonhando, e nos seus sonhos ele andava. Nos seus sonhos ele entrava no templo de Jerusalém. Nos seus sonhos ele olhava para os outros enfermos e falava: olha, acredite, se eu fui curado nessa condição que eu estava, você também pode ser curado. Ele sonhava que ele sairia daquele lugar andando. Aleluia! Glória. E eu te transfiro essa pergunta: você acredita que você vai receber este milagre que você está buscando, que você está procurando? Você acredita que você vai receber o milagre que você tem colocado na presença do Senhor? Se você acredita, não pare de sonhar, não pare de acreditar. Não importa o tempo, não importa os anos, não importa a dificuldade, mas creia que nesta manhã o próprio Jesus vai vir ao teu encontro e vai abençoar a sua vida. Aleluia! E Jesus, ele entra naquele tanque. Fico imaginando, escrevi isso no meu blog uns 13 anos atrás. Jesus dando a ordem para o anjo: hoje você não vai agitar essas águas não. Hoje eu vou fazer algo diferente. Hoje eu vou mostrar para esta multidão como é que Deus trabalha, como é que Deus quer trabalhar. Aleluia! Porque o anjo Glória a Deus era só misericórdia de Deus, mas Jesus, ele era a própria graça. O anjo, eles são ministradores de Deus que trabalham ao meu e ao seu favor, mas eles são só ministradores. Eles só recebem uma ordem de Deus, desce, faz e volta. Mas Jesus não. Jesus, ele vem, ele fica, ele permanece, ele é a própria graça, ele é o próprio poder de Deus, ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. As ruínas de Betesda estará em Jerusalém, mas Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. E hoje ele é coroado de glória, ele tem toda a unção, todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra. Ele caminha, ele anda no meio da igreja, ele conhece a minha necessidade, ele conhece a tua necessidade. Às vezes você olha e fala: será que Deus está me vendo? Será que Deus está contemplando a minha aflição? E o Senhor fala: desde o primeiro dia, desde o primeiro segundo, desde o primeiro momento em que você está passando por esta situação, eu tenho
Glória. Jesus, quando ele estava aqui nesta terra, ele era 100% homem, 100% Deus, mas todos os milagres que ele realizou aqui nesta terra, ele realizou como um homem cheio do Espírito Santo. E nós temos estudado assim nas quintas-feiras, que Jesus era um homem cheio do Espírito Santo, e nós como igreja, nós temos que ser cheios do Espírito Santo também, para poder caminhar nesta terra fazendo a vontade de Deus. Aleluia. Mas se tem algo na sua vida que entristecendo, tirando esta unção, irmãos, volte a buscar a presença de Deus, porque Deus quer te ver cheio da unção, cheio do poder. Aleluia. Versículo 6. Só um minutinho. E quando Jesus o viu deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Agora vamos trabalhar nessa oração. Eu vou tentar acabar até 11h30, tá bom para você? Final 11h30? Tá? Até 11h30, tá? É muito? Não? Tá bom. Tá bom, então 11h30, tá? Ô Jesus, vamos lá. E este homem, Jesus, sabendo que ele estava assim havia 38 anos, Jesus faz uma pergunta: queres ser curado? Às vezes as perguntas de Jesus parecem óbvias demais, não é? Queres ser curado? 38 anos, paralítico, e a pergunta de Jesus é: queres ser curado? Mas não é óbvia. As perguntas de Jesus, ela tem algo tremendo, porque as perguntas de Jesus não era somente para o paralítico, mas entenda assim, as perguntas de Jesus, a pergunta de Jesus para aquele paralítico é para trabalhar algo dentro dele, porque Jesus já sabia a resposta. E quando você ora, imagina que esse homem está agora orando com Jesus, e ele fala assim: olha, o homem enfermo se queixou, versículo 7. Não tenho ninguém. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, o que acontece? Desce o outro antes de mim. A pergunta de Jesus não era para Jesus obter tão somente a resposta. É claro que Jesus queria arrancar algo de fé, como Jesus fez lá para o cego Bartimeu. O que queres que eu te faça? Se você for parar para pensar comigo, a resposta de Bartimeu já teve mais fé, né? Porque Bartimeu disse: Senhor, eu quero ver, eu quero enxergar. Mas esse homem estava tão paralisado dentro dele mesmo, que a sua resposta, em vez de ser sim, Senhor, eu quero ser curado, mas a resposta dele foi: não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E essa resposta deste paralítico revela a paralisia que estava não somente no seu corpo. Sabemos que o seu corpo estava paralisado, mas a paralisia também estava dentro dele. E eu quero trazer isso para a igreja, porque muitas das vezes, graças a Deus, aqui todo mundo está andando, tem as suas pernas, caminham, mas dentro de você há uma paralisia que te impede de dar a resposta correta. Só que de qualquer forma é a resposta correta. Você consegue me entender? Porque era o que estava dentro dele. E às vezes a sua resposta é parecida com essa resposta. Senhor, eu não consigo.
mudança, algo que precisa ser corrigido dentro do seu coração. Porque não era para você estar rastejando, já era para você estar andando. Você que está andando, não era só para você estar andando, era para você estar correndo. Aleluia. E você que está correndo, não era só para você correr, mas era para você voar na presença de Deus, vivendo os milagres que o Senhor tem para você todos os dias da sua vida. Aleluia. Mas Jesus faz esta pergunta para o paralítico, para mostrar para ele que independente da resposta, preste atenção, independente da resposta que ele iria dar, Jesus já estava determinado em fazer um milagre na vida daquele homem. Independente da condição daquele homem, da resposta, Jesus já estava decretado: eu não vou fazer a minha obra na sua vida pelas suas condições, pelos teus méritos, pelas tuas obras, mas eu vou fazer a minha obra na tua vida pela minha graça. Você não merece, mas eu vou operar na sua vida o meu querer e o meu efetuar. Graças a Deus. E Jesus ordena, versículo 8: levanta-te, apanha o teu leito e anda. Glória a Deus. Aleluia. Vou voltar um pouquinho antes, se você consegue entender comigo esta palavra. Já falei isso aqui, quando eu inicio a palavra, eu vou estudar, eu leio o texto muitas vezes, muitas. E a gente começa, muito obrigado, meu irmão, Deus abençoe, viu? E a gente começa a entender um pouco mais. Você vê, obrigado, meu irmão. A gente começa a gritar, eu sempre falo, eu não vou gritar. Aí eu chego aqui e eu não consigo. Eu não consigo. Aí eu falo para as pessoas que eu sou tímido, ninguém acredita. Eu falo que eu falo pouco, ninguém acredita, né? Não é possível, mas é possível. Mas, olha, imagina essa imagem comigo. Aquele tanque lotado, centenas de pessoas, não sei se tinha 100, 200, 300, mas havia muitas pessoas. E Jesus entra naquele tanque. Você percebeu que ninguém percebeu que Jesus estava ali? Você consegue entender isso no texto? Havia uma multidão. Imagina que Jesus está aqui, ó, na palavra, tá? Aqui a Bíblia. A multidão, ao invés de olhar para Jesus que estava num dos 5 pavilhões, onde é que estava todo mundo olhando? Imagina que ali é um tanque, tá? Essa parede cinza aqui, ó, é o tanque, tá? Mais embaixo, né? Porque o tanque não é no alto, é embaixo. Ou aqui, né? Descendo essas escadas. Então estava aqui o paralítico deitado na sua cama, e aquela cama não era um colchão como nós temos nos dias de hoje, era um colchão não de palha, mas umas madeirinhas assim, colocado uma esteira, pronto, uma esteira que você podia enrolar essa esteira, colocar no braço, sair andando, depois você estendia aquela esteira deitado. Estava ali deitado o paralítico, Jesus chega no meio daquela multidão, ninguém viu. Nem o paralítico percebeu quem era aquele homem que estava falando com ele. Por quê? Porque enquanto Jesus conversava com aquele paralítico, que recebeu um milagre desta magnitude, imagina um homem, 38 anos, paralítico, é curado. Jesus fala assim: levanta, apanha o teu leito e anda. Ninguém viu aquele homem se levantando, porque estava todo mundo olhando para o tanque, esperando o movimento das águas. Só que Jesus não estava lá no tanque. Você já parou para pensar que Jesus podia ter descido as escadas, olhado para todos os enfermos ali em cima e falado: olha, eu sou Jesus,
E eu ordeno que todos vocês sejam curados. Você já parou para pensar por que Jesus não fez isso? Porque Jesus fazia a vontade do Pai. E a ordem do Pai naquele momento era ir de encontro àquele homem. Só que aquele paralítico anda e ninguém percebeu o tamanho do milagre que aconteceu naquele lugar, porque estavam todos olhando para o tanque, esperando o movimento das águas. Irmãos, não perde o seu foco. Se Jesus está aqui, imagina que a palavra é Jesus, ele é a palavra de Deus. No princípio era o verbo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E as pessoas não olham para Jesus, olham para a situação. Glória a Deus, aleluia. Aonde é que está o teu olhar nesta manhã? Porque aonde estiver o teu olhar é aonde está depositada a tua fé. Se Jesus está aqui e você está olhando para lá, a sua fé está direcionada no lugar errado. Mas Jesus disse para aquele paralítico: levanta-te, apanha o teu leito e anda. E a multidão que estava ali, ninguém percebeu. O que aconteceria se aquela multidão percebesse que Jesus estava ali? Casa de misericórdia, e Jesus está no meio deles, e as pessoas estavam ali buscando a bênção de Deus a conta-gotas. Não sei se hoje não existe, sabe que nem você se aperta assim no remédio? Sim. Aí você vai lá na colher e você vai colocando uma gota, 2 gotas, 3 gotas, 4 gotas, 5 gotas, 6 gotas, 7 gotas. Às vezes nós erramos porque na igreja nós estamos buscando as bênçãos de Deus a conta-gotas. E nós olhamos para o tanque esperando o anjo, mas o próprio Cristo está no meio de nós. Aleluia. E a multidão não enxergava Cristo no meio deles, mas estava esperando o anjo movimentar as águas, e o próprio Cristo estava ali. Levanta-te, toma o teu leito e anda. E aquele homem teve que obedecer o que Jesus disse. Porque se Jesus falar levanta, ele não levanta, ele ia continuar deitado, concorda? Mas aquele homem, ao ouvir aquela voz de Jesus que ele não conhecia, então ele não foi curado porque ele creu em Jesus, ele acreditou em Jesus, ele reconheceu em Jesus, mas ele foi curado porque Jesus quis curar ele. Você entrou nesta igreja não é porque você é mais bonito, você é melhor do que esse ou aquele. Você entrou neste lugar porque Jesus te escolheu, apontou o dedo para você e disse: eu vou fazer uma obra na tua vida. Obrigado. Mas a parte de Jesus foi até dar ordem. Ele saiu. Ninguém viu Jesus naquele lugar. Aí aquele homem levantou, 38 anos sem andar, não precisou nem de fisioterapia. Já parou para pensar nisso? Não precisou fazer nada de fortalecer, nada. Aqueles nervos atrofiados ficaram novos imediatamente. E aquele homem pegou o seu leito, aleluia. Ele foi lá na sua esteira, dobrou ela, tipo enrolou ela, colocou debaixo do braço, saiu, e ninguém percebeu a sua cura. E quando perceberam, foram os religiosos olhando para ele, falando no versículo de número 10: como é que você foi curado? É sábado. Não é permitido carregar a cama, o leito. E aqueles homens olhando para aquele homem, eles deviam conhecer. O rosto me é familiar, mas eu lembro dele deitado. Agora ele está de pé. Como isso é possível? Só que ao invés da religião glorificar a Deus pela cura, eles estavam mais preocupados com o leito que estava debaixo do braço daquele homem, por ser um dia de sábado. Irmãos, a religião
Senhor muitas das vezes atrapalha as nossas vidas, porque nós ficamos esperando por regras, por determinações, por coisas, e Deus, Ele opera, Ele trabalha da maneira como Ele quer, porque até no sábado Ele é o Senhor. Glória a Deus. E esta cama, ela representa, para a gente encerrar mais uns minutinhos, o testemunho de vida dele. Porque se o homem pediu para mim, ele não sabia ainda que era Jesus, né? Pegar a minha cama e andar, eu vou pegar essa minha cama, que é o meu testemunho. Por que você está carregando esta cama? Porque eu era paralítico. Eu vivia rastejando pelas ruas de Jerusalém, pedindo dinheiro, ou ali na boca de um tanque, esperando um anjo agitar as águas, mas agora eu estou aqui com a minha cama, com a minha esteira, e eu vou anunciar que Deus me curou, Deus tocou na minha vida, e agora eu posso andar, eu posso caminhar, aleluia. E diz a palavra que aquele homem, ele entrou no templo, versículo 14, Jesus encontrou ele no templo. Irmãos, seria tão natural se aquele homem pegasse a sua cama, voltasse para sua casa, para sua família, abrisse a porta do seu lar, ali da sua casa, visse os seus irmãos se ele tivesse, a sua mãe se ele tivesse, o seu pai, os seus primos, os seus parentes. Ele poderia muito bem ir naquele lugar com o seu leito debaixo do braço e falar: eu não disse para vocês que eu iria entrar neste lugar andando, caminhando, eis aqui a minha cama, eu largo aqui no chão e eu estou pulando para a glória de Deus. Só que ele não fez isso. Ao invés de ir para a sua casa, ele foi para o templo adorar, glorificar, buscar a Deus, porque ele sabia reconhecer que aquele milagre na vida dele somente Deus podia realizar. Graças a ti, Senhor. Glória. E Jesus fala para ele no versículo 14, a parte B: veja que estás curado. Não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Jesus tem curado a sua vida. Jesus tem te curado de traumas. Jesus tem te curado áreas na sua vida que você nem sabia que existia. Jesus tem curado a tua mente, tem curado o teu coração, tem curado todas as áreas da sua vida. Mas às vezes vem o inimigo lançar palavras na sua mente, pedindo para você voltar atrás, porque você é um pecador. Sim, você é um pecador, mas é um pecador lavado, remido no sangue do Cordeiro. Você é justificado por Cristo, você tem o sangue de Jesus que te perdoou de todos os pecados, e você está sendo curado, restaurado, transformado. Não é porque você é bom, mas é porque Deus é bom o tempo todo. Ele tem uma obra na sua vida, Ele tem uma obra na sua família, na tua casa. Mas o Senhor dá uma ordem para mim e para você também: não volte a pecar, não volte para trás, não volte para o seu passado. O seu passado, ele tem que servir como aquela maca daquele paralítico, é para mostrar para os outros: no passado eu era daquele jeito, mas agora eu sou um servo, eu sou uma serva de Deus, transformado pelo poder de Deus, e eu vou contar o meu testemunho, não para me voltar para lá, mas para glorificar ao meu Deus por ter me tirado de lá. O meu testemunho é para falar que Deus faz, Deus salva, Deus cura, Deus batiza com o Espírito Santo, Deus levanta, Deus transforma todas as áreas da minha vida. Obrigado, Jesus. A ordem é de Jesus: levanta-te. Mas o posicionamento é teu. A ordem de Jesus é: apanha o teu leito, olha para o seu testemunho, olha de onde eu te tirei, e anuncia aquilo que eu fiz na sua vida. Mas a ordem é de Deus, mas o abrir a boca é tua responsabilidade. Aleluia. E além de ficar de pé, Jesus fala: anda. A ordem para andar é de Jesus, mas movimentar os teus pés, dar o primeiro passo, é um posicionamento teu. É você que tem que andar para cumprir o propósito de Deus.
difícil Deus já fez. Que foi entregar o seu filho na cruz do Calvário, abrir os braços, derramou o seu sangue. O mais difícil Ele já fez, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas se encher do Espírito Santo é responsabilidade sua. Ficar de pé é responsabilidade sua. Testemunhar é responsabilidade tua. Aleluia, andar é responsabilidade tua. Por que que você está parado? Por que que você está enterrando os seus dons e os seus talentos? Por que que você está questionando uma ordem que Deus já te deu? Por que que você está colocando empecilhos, impedimentos, obstáculos naquilo que pela fé já está tudo aberto? É só você andar por essa estrada e cumprir a vontade de Deus. Creia nesta palavra. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar e eu já passo para frente. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Grande é o Senhor. Que palavra tremenda, irmãos. Aleluia. Como Deus falou comigo hoje, nesta manhã. Aleluia. Como Deus falou ao meu espírito, Ele vai falar, tem falado e vai continuar falando. Glória a Deus. E essa palavra que o pastor me deu também. Glória a Deus. Levanta. Glória a Deus. Aleluia. Levanta. Pastor Miguel, essa é para o Senhor também. Nós te amamos, queremos o seu bem. Mas o Senhor me toca no meu espírito para falar contigo. Levanta. Glória a Deus. Toma o teu leito. Santo. Glória a Toma o teu Deus. leito e anda. Aleluia. Você também que está aqui nesta manhã, que tem parado a sua vida, levanta. Esta enfermidade ela não vai te matar, esta enfermidade ela não vai te paralisar, mas essa enfermidade vai ser usada por Deus para você curar outras pessoas. Santo. Levanta. Toma o teu leito e anda, igreja. Glória a Deus. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Ô Senhor, nós somos tão gratos por ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. Glória. Mas às vezes as limitações vêm, as enfermidades vêm, Senhor, Deus, e quer nos fazer parar. Deus. E muitas das vezes nós estamos como este paralítico, Senhor, nós não deixamos de estar na casa da misericórdia, não importa o que as pessoas vão dizer, vão falar, vão questionar, porque cremos, Senhor Deus, que na hora certa o Senhor vai fazer um milagre tremendo nas nossas vidas, Senhor, para que os nossos olhos não